Glória a Deus. Nós sabemos que Jesus, Ele prometeu uma vida plena para todos nós, não é verdade? Uma vida plena no Espírito. Ele disse que nós teríamos uma vida abundante. Só que essa vida abundante, ela tem um preço para nós. E ele é um preço de cruz. Um preço de cruz que foi pago. Então da nossa parte há uma renúncia, né? Há um preço a pagar da nossa parte, quando nós começamos a entregar toda a nossa vida a Jesus Cristo. E chega um momento do nosso cristianismo, como cristão, pastor, a gente começa a perceber que a gente começa a pagar preço, não somente por nós, mas também pelos outros. O que a gente chama de intercessão. O estilo de vida da nossa vida começa a ir pela intercessão. Quando nós começamos a olhar para o próximo, e o próximo perece de salvação. Então a gente acaba se tornando um cristão verdadeiro, quando nós começamos a olhar para o próximo, né? E para mim e para você, a gente entende que nós estamos em tempos proféticos. No tempo em que a igreja, ela já está nos seus últimos suspiros. Porque muitas das palavras que Jesus profetizou, a maioria delas já aconteceram. E a única profecia que ainda não se iniciou é a manifestação do anticristo aqui na terra. Não é verdade? Só falta isso, porque a gente não viu ainda a manifestação do anticristo, né? E ele se mostrando para o mundo. Porém, há uma indignação dentro do nosso coração em relação a essa nossa geração. E a gente vendo lá no livro de Abacuque, deixa eu abrir aqui o livro de Abacuque. Abacuque, ele esteve numa fase da vida da nação de Israel, que ele ficou bem indignado porque ele começou a ver a iniquidade do seu povo. E ele era um dos únicos que viam as coisas erradas, e Deus começou a mexer com ele. E aí lá no primeiro capítulo de Abacuque, quem achou aí? Dá glória a Deus. Eu estou com a versão NVI aqui, e diz assim, no versículo 1, advertência revelada ao profeta Abacuque. Sem falar que Abacuque, o significado dele é sabedoria e entendimento. E aí ele fez uma queixa com o Senhor. Ele disse assim: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu me ouças? Até quando gritarei a ti violência, sei que traga salvação? Porque me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam o justo, e assim a justiça é pervertida. Então a gente vê a primeira queixa de Abacuque para Deus, diante de uma nação que estava totalmente desapercebida do que estava para acontecer. E Deus usou esse profeta nessa indignação dentro do coração dele para se queixar com Deus. Ele ficou indignado: até quando eu vou ter que ver essas injustiças nos meus olhos? Uma nação iníqua
que não percebe que há um Deus que olha para todos nós, um Deus que mesmo no oculto, Ele nos enxerga. Como essa nação, que é a nação de Deus, se tornou ímpia. E ele ficou extremamente indignado e se queixava com o Senhor. Mas como todo bom profeta, sempre há a resposta do Senhor. A gente percebe, tanto no Antigo como no Novo Testamento, que o profeta, ele vive numa estação totalmente diferente do que a geração está vivendo, do que a nação está vivendo. O profeta, ele sofre por antecedência. O profeta é o seguinte: tá todo mundo no verão, mas ele vai lá, pega o casaco, já põe o casaco e fala: ó, vai fazer frio. E tá todo mundo disperso, tá todo mundo sem casaco. Então o profeta, ele consegue enxergar lá na frente. E o profeta enxergava isso. E a resposta do Senhor para ele foi o seguinte: no versículo 5, fala assim: olhem as nações. Minha irmã, pode desligar esse aí, por favor? Em nome de Jesus. Só um pouquinho aqui, galera. Aí, glória a Deus. No versículo 5 fala assim: olha as nações e contempla-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhe fosse contado. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra, para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. Amém? Então, praticamente, na primeira queixa de Abacuque, Deus já falou para ele a realidade. Falou o seguinte: eu vou trazer justiça para essa nação. E mesmo se você falar, eles não vão crer. Mas eu irei trazer os babilônios, uma nação muito cruel. E a Babilônia, ela tem a tipologia do sistema do anticristo. Desde os tempos antigos, a Babilônia sempre teve a comparação do império das trevas. Então, estão me ouvindo, todo mundo? Tá? Então, assim, Deus pegou e falou a realidade para Abacuque. Falou o seguinte: eu vou trazer essa nação e eu vou tratar com o meu povo. Não vai ter jeito. Eu irei tratar com ele. Eu vou trazer os babilônios para cá e vai ser um massacre. Praticamente Deus falou isso para Abacuque. E Abacuque ficou, em vez de ele ter paz, ele ficou ainda muito mais indignado. E houve uma segunda queixa diante de Deus. Diante de Deus, né, claro. E ele falou assim, lá no versículo 12 do capítulo 1: Senhor, Tu não é desde a eternidade, lá no versículo 12, meu Deus, meu santo, Tu não morrerás. Senhor, Tu designaste essa nação para executar juízo, ó rocha. Determinaste que ela aplicasse castigo. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Então, por que toleras o perverso? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? E lá no capítulo 2, do versículo 1, ele diz assim: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. E mais uma vez, ele se queixou diante de Deus. Abacuque conhecia Deus, ele conhecia a história.
Ele conhecia como Deus era misericordioso, como Ele tinha feito as grandes libertações da nação antigamente. E ele quis dizer, mas o Senhor não é desde a eternidade? E a resposta do Senhor para ele foi o seguinte: então o Senhor me respondeu, escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará, ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fé. De fato, a riqueza é ilusória, e o ímpio é arrogante e não descansa. Amém? E o tema da minha mensagem é o seguinte: o amor incondicional de Deus. Porque o que ele diz aqui? Diante de todo esse caos, diante de toda essa iniquidade que o povo está vivendo, o meu justo viverá pela fé. E essa é a diferença. Se nós vemos hoje, se Abacuque vivesse hoje, ligasse a televisão ou as redes sociais, que oração ele faria? Não faria essa oração? Porque praticamente nós estamos vivendo igual a esses dias. Por exemplo, nós vemos os problemas das nações. Nós vemos o problema da nossa nação. Nós vemos os problemas do nosso estado. E nós vemos problema no nosso bairro. Eu posso falar, eu moro no mesmo bairro há 38 anos. E muitas das pessoas que jogavam bola comigo, né, no meu bairro lá, cresceram, né, viveram na promiscuidade, e aí tiveram filhos, casaram, recasaram. Aí os filhos dele hoje são jovens e estão praticamente vivendo as mesmas coisas. Então a gente vê, conforme a gente vai ficando mais velho, né, pastor? A gente vai vendo a iniquidade do nosso povo. Então, e a resposta do Senhor para o nosso tempo é o seguinte: se eu e você não tivermos habituado com o amor incondicional de Deus, que lança fora todo medo, nós não iremos aguentar nesse tempo. Eu não sei quanto a você e quanto a mim, mas eu e minha esposa, nós conversamos muito a respeito do nosso tempo. E a gente percebe o seguinte, que se você não tiver alicerçado no amor incondicional de Deus, significa que você não vai perceber as coisas que hão de vir. Porque o mesmo Deus que falou para Abacuque: olha, eu vou trazer os babilônios para tratar o meu povo, é a mesma coisa que eu digo para a nossa igreja, que as coisas não irão melhorar. Porque Jesus mesmo falou que o mundo jaz no maligno. O sistema babilônico do nosso tempo, ele é iníquo. Hoje o que a gente vê? A gente vê a justiça não prevalecendo e o perverso levando lucro. E é exatamente isso que nós estamos vivendo, onde a gente vê os problemas da nossa nação escancarado. E até mesmo hoje, se nós olharmos para nossas eleições, o que nós vemos? Não quero entrar nesse mérito, mas nós olhamos hoje a injustiça querendo tomar conta da nossa nação. E a Bíblia diz que vai chegar esse tempo. Vai chegar o tempo em que o sistema babilônico, o sistema do anticristo, ele vai dominar todas as nações. E o que isso significa? Que Deus vai tratar com os ímpios. Vai tratar com aqueles que rejeitaram a salvação e o amor de Deus. Não é verdade? Mas o que eu quero chamar a atenção é que essas queixas de Abacuque fez com que no final ele fizesse uma oração, mas não uma oração de queixa, porque ele entendeu que no meio de todo o caos,
Deus está guardando os seus justificados. Não é verdade? Então nós vemos um amor incondicional por mim e por você, diante de todo esse cenário que nós estamos vivendo. Mas só que Deus nos deixou o quê? O livre-arbítrio de nós entendermos que se nós não buscarmos de todo o nosso coração, nós iremos perecer nessa vida. Não é verdade? Quando Ele for tratar. Amém? Lá no capítulo 3 de Abacuque, aí ele já não faz uma queixa, ele simplesmente faz uma oração. E ele diz assim, oração do profeta Abacuque, uma confissão. Versículo 2: Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, fazes conhecido em nosso tempo, e em tua ira, lembra-te da misericórdia. Então tem misericórdia para o nosso tempo ainda, amém? E aí nós vamos lá no capítulo, no versículo 16, que ele diz assim: ouvi isso, e o meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Tranquilo esperarei o dia da desgraça. Olha o que ele falou. Eu vou repetir. Tranquilo esperarei o dia da desgraça, que virá sobre o povo que nos ataca. Que forte isso, né, pastor? Que forte isso, né, missionário? Esperarei tranquilo no dia da desgraça que virá. A gente acha que quando Jesus vier, vai ser coisa boa ou coisa ruim, pastor? Vai ser coisa ruim. Para o mundo, né? Para o mundo. Então a gente pode falar o seguinte: eu e você e a igreja, esperarei tranquilo o dia da desgraça que virá sobre a terra. E olha o que ele fala no versículo 17: mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uva na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os da corça, faz-me andar em lugares altos. Que declaração linda, que declaração linda, para que a gente possa viver nesse tempo, em nome de Jesus. Ele recebeu a sinceridade de Deus, quando ele fez a sua primeira e a segunda queixa. Ele falou: eu vou trazer os babilônios para tratar o meu povo, mas tem porém, o meu justo viverá pela fé. Eu vou repetir: se nós não tivermos habituados com o incondicional de Deus sobre nossas vidas, talvez nós não percebamos esse grande amor. E nós estamos num tempo onde as pessoas estão condicionando Deus para si. Eu sempre vou olhar para Deus como prosperidade, ou para resolver os meus problemas, ou para satisfazer os meus sonhos, ou satisfazer os meus desejos. E a gente sabe que Deus se importa com todas as áreas de nossa vida, e eu sou fruto disso, porque eu vivo isso. Mas se nós não olharmos para a cruz, não olharmos para o incondicional de Deus, por sangue derramado naquela cruz, por mim e por você, pelo perdão dos nossos pecados, se nós não nos aprofundarmos no poder que há no sangue, iremos desfalecer. Jesus fala a respeito de 10 virgens, onde 5 prudentes
e 5 são imprudentes. E o que significa 10 virgens? São 10 puras, são 10 crentes, são 10 filhas de Deus esperando o noivo. Mas 5 delas preferiram ficar desatentas. E como que a gente pode ficar desatento? Se a gente começar a olhar pelos prazeres desse mundo, começar a dar importância para o que o mundo nos dá. Sabemos que Deus, Ele nos concede todas essas coisas. Por isso que Jesus pediu para nós olharmos os pássaros, que eles não tecem nem semeiam, e simplesmente quem as alimenta é o próprio Deus. Se nós não olharmos para a cruz, nós podemos cair nas 5 imprudentes. Amém? Mas você fala assim para o seu coração: eu quero ser o prudente. Pode falar: eu quero ser o prudente. Em nome de Jesus, eu quero manter a minha chama acesa. Eu quero deixar que o Senhor governe a minha vida, para que eu possa enxergar os desejos do céu para mim. Eu abro mão, Pai, dos meus próprios desejos, para que o Senhor venha reinar sobre a minha vida, em nome de Jesus. Porque eu sei, Pai, que virá o dia, Pai, em que essa terra será tratada, Pai, pelo Senhor, em nome de Jesus. Por isso, meu irmão e minha irmã, Deus quer que você se sinta amado por Deus. O amor de Deus, Ele lança fora todo medo. Ele tira o medo do nosso futuro. Ele tira o medo que quer dominar os nossos corações. Ele tira o medo até da morte. Porque o salmista Davi diz que quando eu passar diante do vale da sombra da morte, tu estarás comigo. Por isso que é muito bom nós andarmos com o Senhor, porque vai chegar o dia em que nós iremos enfrentar a morte. E Ele diz que estará com a gente até nesse dia. Mas se acaso o arrebatamento, a volta de Jesus vier e nós estamos vivos, o que vai acontecer? Nós temos que estar com as nossas lamparinas acesas. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, cheios da palavra, entendendo que Deus é o Deus do hoje, é o Deus do amanhã, é o Deus diário da nossa vida. Por isso que nós precisamos nos alicerçar urgentemente nesse amor incondicional. Amém? Em nome de Jesus. Para que a gente entenda esse amor incondicional de Deus, lá em Efésios, capítulo 1, versículo 5, ele diz assim: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus, conforme o bom propósito da sua vontade. Versículo 6, para o louvor da sua gloriosa graça, o qual nos deu gratuitamente no amado. Versículo 7, nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, o qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Por isso que nós precisamos ter uma vida igual de Abacuque, a gente ser totalmente desapegado, e quando a gente olha para essa nossa geração, a gente ficar indignado e virarmos intercessores nato pela nossa nação, pela nossa família, pelos nossos amigos, em nome de Jesus. Lá em Efésios, capítulo 1, versículo 3, o apóstolo Paulo fala assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Versículo 4, porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Amém? Em nome de Jesus. Ele quer se te entronizar nesse amor que você foi gerado no seu espírito, pelo Espírito dele, para que você tenha a noção que você é filho de Deus, que você é amado, que não existe ex-filho.
Deus ama incondicionalmente os seus filhos em Cristo Jesus. Nós fomos adotados nele por amor de Cristo. Mateus capítulo 23, versículo 25, se eu não me engano, Jesus, antes de ser crucificado, o que ele falou? Senhor, na sua oração no monte, Senhor, que o mesmo amor que tu tens por mim, que eles tenham. Então tudo é por amor de Cristo por nós. E esse amor, nós temos que estar convencido desse incondicional, porque nós iremos viver tempos difíceis antes do arrebatamento. Eu creio nisso, pastor. Eu creio que nós não viveremos a grande tribulação, mas nós iremos ver um pouco da perseguição. Mas Deus diz que nós seremos livrados. Quando Deus efetuou o juízo lá em Sodoma e Gomorra, Ele mandou os anjos lá para destruir aquelas nações iníquas, onde todos estavam na iniquidade do pecado, mas os anjos não podiam fazer nada enquanto Ló estava lá. Enquanto Ló não saiu da cidade, não foi efetuado o juízo, e Ló era o único justo naquela terra. Ele era o único. Por isso Abacuque ouviu do próprio Deus: o justo viverá pela fé. Por isso, meu irmão e minha irmã, em nós não temos mais condenação, porque em Cristo Jesus fomos gerados como filho amado. Nós somos justificados pela fé, pelo sangue que foi derramado ali na cruz, que provou desse amor incondicional por mim e por você. E se você se alicerçar isso diariamente, não há nada que faça com que você saia desse amor. Amém? Em nome de Jesus. Então nós precisamos saber em que tempo que nós estamos vivendo, pastor, né, princesa? E que tempo que nós estamos vivendo, pastora? Porque nós somos justificados diante de Deus. E se a culpa do pecado que a gente peca, porque nós somos pecadores, porém nós não somos aqueles que vivem no pecado. Nós somos pecadores perdoados. Se nós não tivermos noção que nós somos perdoados em Cristo Jesus, Satanás vai fazer de tudo para que te mantenha escravizado na culpa da condenação da morte. E se o cristão não tiver alicerçado nesse incondicional de Deus, ele pode desanimar, como as 5 virgens imprudentes. Amém? Efésios capítulo 1, versículo 17 diz assim: para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele. Oro, ainda que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais o qual é a real esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então nós paramos de olhar para esse mundo, pastor. Nós começamos a olhar para a era que há de vir. A era atual da nossa vida é a era que estamos debaixo do pecado. A era do tempo, espaço e circunstância. Nós crescemos, vivemos, envelhecemos e morremos, porque nós estamos debaixo do pecado. Mas Deus quer derramar sabedoria, entendimento no seu coração. Ele quer que gere no seu coração que você é justificado, que você é amado, que nada pode separar do amor de Cristo por você, nada. Tem que se convencer, não convencer na mente, mas é convencer no espírito que você tem. Nós não somos espírito, alma e corpo? Então quando é convencido no espírito, que vai para a alma e que vai para a mente, nada mais separa, nada mais separa. Amém? Em nome de Jesus. Por isso que lá em Efésios capítulo 2, versículo 4, o apóstolo Paulo fala assim: no entanto, Deus que é rico em misericórdia,
por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para revelar as eras vindouras da suprema riqueza da sua graça, por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo, pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, os quais Deus preparou no passado, para que nós as pratiquemos hoje. Você foi gerado em Cristo Jesus, por isso que o justo viverá pela fé, a fé de que nós somos justificados pelos nossos pecados. Não há pecado nenhum que Deus não venha te perdoar, se você confessar. Se vier um pensamento impuro na sua mente, você pode falar: Senhor, o teu sangue que me purifica do pecado, em nome de Jesus, não vou perder a visão que o Senhor tem para mim, que eu sou justificado, e para mim não há condenação, em nome de Jesus. Nós vemos que Jesus mesmo falou na sua palavra, que no mundo tereis aflições, mas o que ele falou depois? Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu não sei como que você veio para Cristo, eu não sei como que você chegou para Cristo, em que momento que você chegou para Cristo, mas a gente sabe que o pecado tem as suas consequências, igual o crucificado que estava do lado direito de Jesus, que falou para Jesus: Senhor, lembra-te de mim no teu reino. E Jesus disse: em verdade vos digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele ladrão, por mais que ele foi perdoado, por mais que ele foi salvo, ainda assim ele foi condenado na cruz. Ou seja, ele teve que ser morto naquele dia. E foi exatamente o que Jesus falou para ele: mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E Jesus falou para aquele ladrão, homicida, não sei qual que era o crime que ele cometeu, ele falou o seguinte: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas ele teve que pagar o preço do seu pecado, as consequências do pecado. Mas Jesus fala que até mesmo as consequências do nosso pecado, se a gente colocar diante de Jesus, Ele nos ajuda a carregar até mesmo essas consequências. Por isso que Ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados, porque eu darei descanso para vossas almas. Para as vossas almas. E o que Ele está querendo dizer? Você pode vir do jeito que você está, e eu ainda te ajudarei nessas consequências. Você vê a bondade de Deus por mim e por você. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E Deus, Ele é tão bom que Ele deixou escrito o livro de Apocalipse, pelas coisas que hão de vir, pelas coisas que estão acontecendo já. Só que tem um porém. Lá no capítulo 3, versículo 10, João, na revelação de Jesus, ele fala assim, Apocalipse 3:10: porque deste atenção à minha exortação quanto a suportar os sofrimentos com paciência, eu, Jesus falando, igualmente te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Eis que venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome
da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus, da parte do meu Deus, e igualmente escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvido, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Amém? Esse é o amor incondicional do nosso Deus. Abacuque ficou indignado, mas ele ouviu a revelação de Deus. Ele falou: tem salvação para aqueles que são justificados. Por isso que é tempo, meu amado, meu irmão, de nós olharmos para a vontade dos céus sobre nossa vida, em nome de Jesus. E para a gente terminar essa palavra, lá em Romanos 8:38, pode abrir aí todo mundo, para vocês não esquecerem mais essa palavra. Romanos 8:38. Quem achou aí, diz glória a Deus. Acharam? Romanos 8:38 diz assim: portanto, estou seguro de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O apóstolo Paulo falou: estou convencido, eu estou seguro de que nada vai me separar do amor de Deus por mim. Não é o amor de mim para Deus, porque nós conhecemos o amor somente através de condições, e dependendo do dia que nós acordamos, né, a gente tem que estar convencido que Deus nos ama. Amém? Então você pode dizer para o seu coração que nem a morte, que nem a vida, nem anjos, nem demônio, nem a tribulação, nem os problemas da vida, nada, Deus, Ele pode carregar tudo por você. Ele pode te ajudar em tudo, para que eu e você venha nos condicionar o incondicional de Deus por mim e por você. Porque eu posso dizer para você, meu irmão e minha irmã, se nós estivermos alicerçados, nada vai abalar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Vamos levantar, vamos orar. Coloca a mão no seu coração. Eu quero que a Laura venha aqui orar em nome de Jesus. A minha esposa. Vamos aprender a nos submeter o incondicional de Deus por nós. Amém? Amém, Senhor. Irmãos, o amor do Senhor é real. O amor do nosso Senhor é sincero por nós. Todo aquele preço pago naquela cruz, daquele sangue derramado, aquele sangue de amor por nós, não tem preço nessa terra, não tem valor que pague aquilo que foi pago ali por nós. Meus irmãos, se sinta amado por este amor, sabe? Se sinta consolado por este amor. Não há palavras na face dessa terra que te derrube se você carrega esse amor dentro do seu coração, na sua alma, porque esse amor é real. Esse amor vai além da nossa imaginação, vai além do nosso conhecimento. Sabe, meus irmãos, sinta dentro da sua alma, feche seus olhos agora e sinta esse amor, porque ele foi derramado por mim, foi derramado por você, foi derramado pela sua casa, foi derramado pelos seus filhos, pelos seus irmãos, pelos seus pais, foi derramado pelas circunstâncias que um dia você passou na sua vida. Esse amor, ele apaga todo medo, ele tira toda ansiedade, ele derruba muralhas, sabe? Ele alcança lugares na alma onde o ser humano não alcança, aonde comprimido não chega. Sabe, meus irmãos, é através desse amor que nós temos que caminhar,
É através desse amor que nós temos que existir. É por este amor que nós devemos levantar de manhã na misericórdia. Sabe, é nesse amor que nós devemos olhar para a janela e ver o raiar do sol. Não tenha medo, não tenha medo. Jesus te amou primeiro. Jesus te amou primeiro. Antes de você sair do ventre da sua mãe, Jesus te amou primeiro. Ele já te conhecia, Ele já te chamava pelo nome, Ele já sabia todos os fios de cabelo que você tem na cabeça. Ele já sabe a cada caminhar seu nessa terra. Não tenha medo, nós não somos super-heróis, mas o nosso Jesus é. O nosso Jesus é, porque o que Ele fez, nenhum homem nessa terra fez, e nenhum homem nessa terra fará. O que Ele derramou, ninguém mais vai fazer por nós. E nós estamos convictos do que Ele fez é muito maior e é muito melhor do que Ele tem preparado para nós. Não tenham medo, sejam convictos no amor do nosso Senhor. Levante no amor do nosso Senhor. Caminhe no entardecer no amor do nosso Senhor. Vá para sua cama no amor do nosso Senhor. Por aquele sangue derramado naquela cruz. Aquele amor apaga todo medo. Aquele amor cura a pior doença dessa terra. Para Ele não há pior. Para Ele não há menor. Para Ele só há filhos. Filhos amados. Irmãos, nós somos filhos amados. Nós somos filhos incondicionais por aquele amor. E aquele amor é real. Aquele amor nos levará à eternidade, aonde há uma casa nos esperando, como naquele homem que foi levado, que naquele mesmo dia estaria com o Senhor. Assim será nós naquele dia que nos espera. Não tenha medo, como disse em Abacuque, tenha fé, porque a fé move a montanha. A fé te leva em lugares mais altos. A fé vai aonde a sua imaginação não chega, porque é um Deus que te leva lá. E é esse Deus que quer que você chegue com Ele nessa fé. Meus irmãos, hoje Deus quer derramar fé sobre nós. Deus quer nos derramar fé sobre nossa alma. Porque a fé, Satanás não toca. Satanás não toca na fé. Um filho cheio de fé, o inimigo não tem poder. E hoje o nosso Pai quer dizer que você, meu filho, você, minha filha, ande sobre a minha fé se você não tem fé. Porque o que eu derramei na cruz foi por vocês. Foi fé que eu derramei por vocês. Eu criei que hoje você estaria aqui, ouvindo essa palavra, recebendo essa oração. E você estaria renovando a sua fé comigo. Receba, meu irmão, receba, minha irmã. Eu recebo em nome de Jesus. Diga assim, eu recebo. Em nome de Jesus, o que o meu Senhor derramou por mim naquela cruz. E eu creio que pela fé eu moverei a montanha por meu Jesus. Amém, meus irmãos? Aleluia, Senhor. Olha, meus irmãos, eu creio que o que o Senhor tem preparado para nós vai além do nosso entendimento, além do nosso conhecimento. Nosso Pai é um Pai soberano, é um Pai fiel. E a fidelidade deles vai se renovar amanhã, depois de amanhã e até a eternidade. Creia somente nisso. Porque isso é o suficiente, meus irmãos, para nós irmos aonde o nosso Senhor quer nos colocar. Sabe, meus irmãos, nunca foi por força, nunca foi por violência. O nosso Senhor nos amou, sabe? Ninguém foi lá e falou assim, vai lá e se mate. Não, Ele nos amou. Ele fez por amor a nós. E que nós possamos caminhar no caminho do amor, no caminho do consolo, no caminho da verdade, que excede todo entendimento. Ei, Jesus! Eita Deus, Senhor Pai, tem tantas coisas preparadas para nós. Minha irmã, eu sei que tem sido dias difíceis e que às vezes parece que vai ser impossível romper, sabe?
o estresse, a ansiedade, o consolo. Mas Jesus te consola hoje. Jesus chega hoje no mais profundo da sua alma e arranca toda a ansiedade. Fala assim: ansiedade, sai agora de dentro do meu peito e nunca mais volte. Porque o que Deus tem preparado para você, minha irmã, é alto, sabe? É verdadeiro. E o Senhor vai fazer sobre a sua vida. Você não vai tomar remédio. Você não vai usar de comprimidos. Porque o Senhor hoje está entrando no mais profundo da sua alma e arrancando toda dor. E não é dor física, minha irmã. É dor da alma. É aí que Ele está chegando. Porque Ele te ama. E o amor dele por você, minha irmã, é real. É real. Amém? Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Podemos dar uma salva de palmas para o nosso Senhor? Amém, Jesus. Amém, pastor. Aleluia.